Bom dia, irmãos. Falta 3 para as 11. Pastor Lucas não está aí? Pastor Joel, quanto tempo eu tenho para pregar aqui? Até que horas? 3 para as 11 agora. Que se ninguém falar o tempo, eu vou pular algumas coisas, porque leva-se um tempo e normalmente o que acontece é que acaba avançando aí uns 5, 10 minutos. Mas tem irmãos que às vezes ficam bravos. Bom, então vamos lá. Bom, hoje é o terceiro sermão de uma série de 8 sermões sobre santidade e santificação. Os 2 irmãos que me antecederam falaram, o primeiro foi a abertura e o irmão Alisson falou sobre santidade começa no coração, a primeira parte, e eu fui incumbido de falar da segunda parte, também santidade começa no coração. Analisando os textos, as leituras, as pesquisas que foram feitas, eu coloquei um tema um pouquinho diferente do tema que está ali, mas eu acho que ele fica bem dentro da realidade do que vai ser falado, do entendimento ao final desse sermão. Coloquei ali: o amor cultiva a santidade no solo do coração. Para aqueles que anotam, né? O amor cultiva a santidade no solo do coração. El amor cultiva la santidade en la tierra del corazón. É isso? Entenderam? Então vamos lá. Eu vou começar por um dos versículos que o irmão falou aqui no dia, irmão Alisson. Hebreus 12, 14, diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele fala 2 coisas: segue a paz e a santificação, mas depois ele diz sem a qual, uma única coisa, ninguém verá o Senhor. Ele não fala que alguns não verão, ele diz que ninguém, sem paz e santificação, verá o Senhor. É o que Hebreus 12 está nos ensinando. É essencial buscar a paz e a santificação para experimentar futuramente e hoje ainda a presença de Deus em nosso meio. Ser santo não significa ser perfeito. As pessoas às vezes confundem a palavra. Mas viver separado para Deus, com pensamentos puros, com palavras edificantes e atitudes de amor. Porque sem amor é muito difícil cultivar um coração que ama, que prefira a paz do que a guerra. A santidade no coração refere-se a uma transformação interior, que se percebe externamente. É algo que já aconteceu internamente. Santificação envolve ter uma atitude de consciência diante de Deus e buscar, na ligação profunda com o divino, alinhar o coração com os seus propósitos e crescer na graça e misericórdia de Cristo, mesmo em meio a falhas e imperfeições inerentes à natureza humana. Alcançar a santidade é um processo contínuo. Talvez você venha para esse sermão pensando assim: eu vou lá porque eles vão falar sobre santidade e eles vão me ensinar como é que eu faço para buscar, vão me dar uma receita. Não é nada disso. Santidade é algo contínuo, todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, até que
chegue aquele dia, que ele venha, ou que a sua senha seja chamada, até que ele venha. A santidade, como eu falei antes, não é um estado de perfeição a ser alcançado, mas é um esforço diário e contínuo para se afastar do pecado e viver de forma que agrada a Deus. E aí talvez você se pergunte, mas como eu faço para buscar a santidade? O texto de Hebreus está nos fazendo um convite para ter uma consciência profunda da presença de Deus e concentrar-se nele e no seu caráter, sem se distrair. Existem muitas distrações que são colocadas à nossa frente todos os dias, todos os momentos. Mesmo aí onde você está sentado, entra uma distração aí. Teu celular talvez está no silencioso, mas ele fica de vez em quando parecendo uma mangava no bolso. E você fica tentado a pegar o celular para olhar quem é que está te mandando mensagem. Então as distrações são demais. Às vezes você está sozinho num lugar, mas a distração vem. Hoje ela vem pelo celular. Relacionado à santidade, é um tema muito importante porque nós vemos muitas vezes pessoas que se dizem cristãs, que dão mau exemplo, que dão mau testemunho. Às vezes eu ouço pessoas, aquelas brincadeirinhas de duplo sentido, coisa que não é coisa de gente que se diz cristã, gente que se diz crente, está participando, estar falando. É uma coisa muito comum. Outra coisa que a gente vê também, aquele crente encrenqueiro. Aonde ele vai, ele arruma confusão. No trabalho, no trânsito, com a família. Faz uma festa na família, pronto. Chega o cara lá, arruma uma encrenca com todo mundo. O encrenqueiro. Briga em casa, briga com os colegas de trabalho. E às vezes ele dá tanto mau testemunho que aqueles que não são crentes, quando vê eles fazendo essas coisas, ele fala assim, você viu? E ainda diz que é crente. É assim que o mundo olha. Parece que nos dias de hoje, é como se essas coisas fossem antiquadas. Falar sobre pecado, falar sobre perdão, falar sobre santificação. Nós vivemos um cristianismo tão superficial, tão barato, parece que você pode viver de qualquer jeito, o mesmo palavreado, se converte, se batiza, continua com o mesmo palavreado, não muda, não se transforma. Jesus nos chama para uma transformação, e transformação é a porta que só se abre por dentro, ninguém de fora vai abrir a porta. O próprio Jesus falou, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei. Ele não invade a vida de ninguém. Ele não vai mandar um anjo do céu, vá lá e fale com aquele homem. Ameace ele de castigo. Não vai fazer isso. Porque Deus é misericordioso, Ele não é como nós. Se Ele fosse como nós, aí você ia ver o chicote estralar. Nós não temos a misericórdia que Deus tem. Embora buscando a santidade, nós vamos começar a entender o que é a misericórdia do Senhor. É preciso vigiar em todo lugar que você está. Tem coisas que não te pertencem mais. Nem todo dia, todo tipo de roupa é roupa para você usar. Nem todo tipo de festa e lugares é para você frequentar. Você tem que ter um filtro para essas coisas. 1 Pedro 5,8 tem a ver com a santidade. Veja só o que está escrito. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Todo mundo conhece isso. Às vezes eu vejo as pessoas falando do inimigo como se ele fosse um fraquinho, um bobão lá. O texto diz que ele brama como um leão, ele mostra a sua ferocidade, ele mostra o potencial que ele tem para estraçalhar e destruir alguém como um leão. Sede sóbrios, pensamento correto. Vigiai, estar atento. O diabo, vosso adversário, é o nosso adversário. Ele anda em derredor,
Porque se nós andamos em santidade, os anjos estão ao nosso redor. Mas ele anda ao redor, olhando. Aí ele olha e vê, lá ele, dormindo na praça, pensando nela. Vítima fácil. Devemos vigiar e andar atentos. Ele diz que ele anda como leão buscando a quem possa tragar. Esse tragar aqui, sabe de onde vem? Aquele negócio que o cara que bebe fala assim, vamos tomar um trago para o outro, né? Daí ele põe um pouco assim no copo daquela bebida que dá para colocar no carro e funcionar o motor. E daí ele pega e faz assim. Uma vez só. Isso é tragar. É isso que o diabo tenta fazer. Porque se você der mole e o Senhor com os seus anjos não estiver cuidando de você, ele vai te tragar. É uma vez só. Foi, já era. E hoje nós vemos as pessoas, tudo tranquilo, o mundo, tinha uma irmã na célula que falava, né, o país da Alice, que ela achava que o mundo era o país da Alice. Não é? O mundo jaz no maligno. O mundo é perigoso. A santidade verdadeira é uma mudança de dentro para fora. Trata-se de uma disposição do coração. Você tem que querer para configurar com o coração de Jesus, buscando a vontade dele, abandonando essas distrações que o mundo coloca. Santidade envolve humildade. É preciso reconhecer a própria fragilidade. Nós não somos aquele super-herói que a gente pensa que a gente é. Às vezes você se vê numa situação que você está numa enrascada e você não consegue sair dela. Temos que confiar na bondade e na misericórdia de Deus para superar os tropeços da vida. É um processo, todo dia, buscar a paz e a santificação, até alcançar a estatura de Cristo. Exige esforço contínuo, exige repetição. O que Jesus fala sobre o coração? Jesus diz que o coração é o centro do indivíduo, a fonte de maus pensamentos e más ações. É o lugar onde a fé e a transformação espiritual ocorrem. É um lugar de conflito, o coração. Tem pessoas que têm o coração com mais conflitos, mas todos têm conflito. Às vezes está tudo bem e de repente chega uma notícia que o teu coração entra em conflito. Jesus ensina que as palavras vêm do coração. E as palavras que vêm do coração fala daquilo que o coração está cheio. Ele ensinou isso. Quer ver? Marcos 7, 21 a 23. Olha lá. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. São 13 coisas que ele lista aí. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Nós podemos ser influenciados pelas coisas que vemos, influenciados pelas coisas que nos oferecem, influenciados pelas coisas que fazemos, mas na verdade tudo o que fazemos de mal vem de dentro. O nosso coração é inclinado a essas coisas. Por isso que nós devemos estar atentos. É por isso que a Bíblia alerta tanto para você cuidar do coração. Jesus fala isso. Do interior do coração vêm os maus pensamentos. E o coração impacta onde? Na nossa vida espiritual. Por isso é necessário cuidar dele. Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Guarda o teu coração,
O que vem do coração? As fontes da vida. Talvez quando Jesus falou sobre vida em abundância, o pensamento estava nisso daqui. É do coração que vem as fontes da vida. É do coração que pode gerar problemas, pode gerar vitórias, pode gerar abundância. E nós temos que cuidar do nosso coração, o que nós colocamos nele, o que nós cultivamos. Por isso que eu coloquei lá, que o amor se cultiva no solo do coração. E ele vai produzir para nós a santidade. Como ele disse em Marcos 7:21, diz que do coração procede os maus pensamentos. E nós temos maus pensamentos. Às vezes nós só não falamos para as pessoas, mas nós temos pensamentos terríveis. Muitas vezes pensamentos de morte. Pensamentos que, se nós falássemos, talvez ninguém quisesse ficar do nosso lado. Salvação ocorre com a mudança do coração. Tem um hino que nós cantamos que se encaixa muito bem no que nós estamos falando. Eu anotei 3 estrofes desse hino aqui, que diz assim, a primeira estrofe fala assim: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Às vezes a gente pode entender que Ele nos deu esse coração pronto. Não, Ele deu tudo isso, mas nós temos que querer. Deus, como eu falei, Ele não nos invade. Ele nos dá a oportunidade de fazer aquilo que Ele traz para nós. Então, a primeira estrofe, a gente entende que um coração tem que ter amor verdadeiro, inspirado em Jesus. É o que ele diz. Na segunda estrofe, ele diz assim: como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Preciosa é a nossa comunhão. Um coração transformado produz paz e abençoa os que estão fazendo parte da comunhão. O irmão não deu testemunho aqui, que precisava de uma bicicleta. E a bicicleta veio. A Bíblia diz que Deus supre as nossas necessidades. Ele tinha uma necessidade. Ele tinha sido roubado, inclusive. Roubaram a bênção dele, mas Deus providenciou uma bênção melhor. Outra estrofe diz assim: somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo o amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Quem vive sem falsidade vai expressar a glória do Senhor. Se mantém ligado aos irmãos em Cristo, consegue expressar uma paz verdadeira para a glória de Deus sem nenhuma falsidade. Talvez você ainda está se perguntando: como posso buscar a paz e a santidade? Não existe receita pronta, irmão. É todo dia, é todo tempo. A vida cristã é uma eterna transformação de mente e coração, atitudes. A tendência é você ir melhorando. Quando a gente olha e vê um irmão piorando, a gente sabe que algo grave está acontecendo com ele. A tendência é você ir melhorando, tirando do tesouro do teu coração coisas boas e coisas más. Por exemplo, eu estou vendo que tem bastante pessoal mais jovem aqui. Quem vai prestar vestibular aí logo, recentemente, ano que vem, começo do ano? Alguém está inscrito para algum concurso público aqui? Então, eu vou perguntar para o irmão ali que está inscrito para o concurso público. O que a pessoa que quer passar num concurso público, ela precisa fazer? O que ela precisa mais? Estudar. Certo? Vou fazer outra pergunta, então. Precisa estudar
bastante ou só um pouquinho tá bom? Última pergunta. Mesmo estudando bastante, é garantia que você vai conseguir ser aprovado? Mas, se você estudar bastante, as suas chances de ser aprovado aumentam e muito. Vamos supor que talvez você aqui pensou assim, poxa, tenho vontade de correr uma maratona, eu vou correr uma maratona. Será que se for semana que vem, você consegue ir lá e correr os 42 quilômetros, 195 metros? Se você não treina, não corre, não faz nada, será que você consegue? Sim ou não? Não. Mas se essa maratona for daqui a 1 ano, é possível? Se treinar pouco ou se treinar muito, é possível? Muito. Então vocês já estão entendendo. Buscar a paz e a santificação é a mesma coisa. Se você lê pouco a Bíblia, se você medita pouco no texto da Bíblia, se você ouve poucos sermões de qualidade, porque a internet tem muita coisa, mas tem muita coisa ruim. Se você se dedica pouco, o resultado vai ser pouco. E você vai ficar sempre buscando em algum lugar algo diferente que você precisa receber. Eu preciso ir numa igreja que eu vá lá, eu sinta alguma coisa, eu me sinta bem. E não é isso. É dedicação diária, todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. Aí você fala assim, eu estou acima do peso, eu estou com dificuldade. Comece a fazer exercício, mas não vá lá e queira fazer 1 hora de exercício. Comece com 5 minutos e seja persistente. Quando você vai estar fazendo 10, 15, 20, meia hora, até você chegar a fazer 1 hora. Oração também, eu não consigo orar mais que 2 minutos. Então, se você não consegue orar mais que 2 minutos, comece com 1 minuto. Todo dia. 1 minuto de manhã, talvez 1 minuto na hora do almoço, 1 de tarde, 1 à noite. E você vai... O que não dá é ficar inerte, ficar esperando que os outros vão trazer algo pronto para você. Você tem que buscar. Para buscar a santidade é necessário guardar e vigiar o coração. Jesus pede vigilância para evitar a tentação, que inclui guardar o coração. Muitas tentações vêm. É preciso ter o coração puro, pois dele procedem as saídas da vida, como Jesus disse. É preciso querer. Ele está à porta e bate. Se você querer que ele entre e abrir a porta, aí você vai ver mudança. Deus cria um novo coração, como esse cântico. Recebi um novo coração do Pai. Não é um coração qualquer, é um coração melhorado. Nós temos que dar a liberdade para Deus fazer isso. Você tem que pedir para Deus, você tem que declarar para Ele que você quer uma transformação no seu coração. Você quer buscar a santificação e a paz. Você precisa dele. Só que você tem que fazer a sua parte. Porque você tem alguma dúvida que a parte dele ele faz? Ele é o Senhor. E Ele quer isso, Ele vai te ajudar. Mas você tem que querer também. E o tempo vai passando. A verdadeira fé em Cristo transforma o coração. Paulo foi alguém que incentivou sempre os irmãos ao crescimento espiritual. Ele conhecia a realidade das igrejas, daqueles irmãos, e sempre escrevia algo, incentivando, não para humilhar os irmãos, mas incentivando que eles melhorassem. Paulo chamava a atenção deles para a forma que eles viviam antes de conhecer o Evangelho e como eles deveriam viver agora e como eles deveriam buscar ao Senhor. Romanos 6, do verso 19 ao 23, Paulo ajuda os irmãos de Roma a entender o que ele está falando, de maneira muito simples. Verso 19. Falo com palavras simples por causa da fraqueza de vocês. Assim como antes vocês puseram seus membros a serviço da imoralidade e da desordem e conduzem
que conduzem à revolta contra Deus, agora ponham seus membros a serviço da justiça para a santificação de vocês. Olha o que ele fala, ele lembra os irmãos que antes eles andavam num caminho ruim, um caminho péssimo, um caminho que desagradava a Deus. Ele fala assim: vocês colocavam seus membros a serviço da imoralidade. Mas agora que vocês conheceram a Cristo, ponham os seus membros a serviço da justiça para a santificação de vocês. Quando eram escravos do pecado, vocês eram livres em relação à justiça. Não estavam nem aí para nada. Que frutos vocês escolheram quando fizeram as coisas erradas que fizeram? Frutos que agora se envergonham, pois o fim deles é a morte. Às vezes a gente lembra de coisas do passado, coisas erradas que fizemos e isso nos traz vergonha. Tanto que você não fica falando para os outros. Aquela relação ali de 13 coisas que a gente leu e fora outras coisas. Mas aqui ele fala assim: que frutos vocês escolheram dessas coisas ruins que vocês fizeram? Agora são frutos que envergonham vocês. O fim deles é a morte. Mas não está falando isso para humilhar os irmãos. Aí ele fala assim: mas agora vocês são livres do pecado e tornados escravos de Deus. Vocês dão frutos que conduzem à santificação e o fim deles é a vida eterna. Livres do pecado, vocês dão frutos que conduzem à santificação e o fim deles é a vida eterna. É a santificação e a paz, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pois a morte, verso 23, pois a morte e o salário do pecado é o salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor cultiva a santidade no solo do coração. E qual é o caminho da santificação? Jesus já nos deu o caminho. Ele já deixou tudo o que nós precisamos. Nós temos que pegar o manual que Jesus deixou e ler, folhear de frente para trás, de trás para frente, buscar, está lá no manual. Veja o que ele escreveu em Mateus 16, 24 a 27. Normalmente eu não prego lendo vários textos, mas nesse caso aqui se faz necessário, para a gente tentar entender como que a gente consegue buscar essa paz e essa santificação. Jesus ensinou para os irmãos, na época dele, o que eles precisam fazer. Mateus 16, vamos ler primeiro o verso 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus fala para aqueles que querem segui-lo? O que é para fazer? Duas coisas: renunciar a si mesmo e seguir. Se não renunciar, não adianta seguir. Você vai seguir e no final de todas as coisas vai haver um problema. Lembro que uma vez Jesus estava ensinando os discípulos, ele falou assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Quem entrará? Aquele que faz a minha vontade. E alguns chegam a cobrar dele, achando que tinha algum direito, algum merecimento. Senhor, mas nós pregamos em teu nome, nós curamos os enfermos, nós fizemos maravilhas em teu nome. E ele diz que dirá que afastem-se de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Negar-se a si mesmo e então seguir. É a receita de Jesus. Verso 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Verso 26. Pois que aproveita o homem guardar o... Vamos de novo, verso 26. Pois o que aproveita o homem guardar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa à sua alma? Tem como dar alguma coisa para tomar tua alma de volta como recompensa? Ele falou assim: o que o homem dará? Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
E ele fala que quando ele vier, ele virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. O que ele está falando aqui? Segundo as suas obras, segundo o que cada um fez. Aí nós vamos ter um grupo de irmãos que vai dizer assim: ah, Luiz, mas eu não preciso fazer nada, Jesus já fez tudo, ele pagou, ele se entregou na cruz, está tudo pago, eu estou salvo por causa do sacrifício de Jesus, eu não preciso fazer nada. Tem gente que pensa assim, não sei se alguém aqui pensa assim. Quando ele fala, buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, ele está falando para os crentes. Não é para os não crentes. E aqui Jesus diz assim: quando eu vier, eu darei a cada um o que cada um fez. A Bíblia fala das recompensas, fala das coroas lá em Apocalipse. Se você vê a série de estudos que foram feitos sobre o Apocalipse, em todas as igrejas ele fala assim que vai dar alguma coisa como recompensa. Nós não podemos fazer as coisas pensando em receber uma recompensa, ou fazer alguma coisa que é o pensamento de uma outra religião, que se você faz alguma coisa, você ajuda alguém, você dá esmola, você é bonzinho, você vai para o céu. Não vai por causa disso. Quem vai para o céu, só existe um caminho. E aquele que disse que é o caminho, falou que a pessoa vai quando ela se arrepende, quando ela confessa o pecado, quando ela confia nele, quando ela se batiza, quando ela busca a paz e a santificação diariamente, quando ela abre a porta que ele está batendo e pedindo para entrar. É preciso conseguir conquistar a paz e a santificação, porque o mundo faz de tudo para a gente não conseguir. Nós precisamos compreender o que significa negar a si mesmo. Por exemplo, eu tinha uma ilustração para colocar aqui, que eu achei o máximo, muito legal, tinha tudo a ver, uma ilustração daquela que é uma coisa psicológica, que a gente ouve e dá aquele negócio no pescoço, dá aquela vontade de chorar. Mas eu resolvi tirar, porque eu achei ela tão maravilhosa, que eu acho que é melhor a gente ficar só com o texto do Senhor. Porque o texto é muito melhor que essas coisas. Negar-se a si mesmo. É o que o Lucas falou no primeiro sermão. Às vezes a gente anota e fala: nossa, o sermão está uma maravilha. E quando você chega aqui, você é obrigado a pular, porque você falou outra coisa, já não encaixa mais, já passou e o tempo não vai dar, e você tem que correr. E o tempo está correndo. Mateus 12:35. Jesus disse: a pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Pessoa boa, pessoa má. Dois tesouros, duas coisas diferentes. Aí, se a gente analisar, pensando em Hebreus 12:14, qual dos dois verá o Senhor? Não precisa responder, porque nós somos tentados a dizer que a pessoa boa vai ver o Senhor. Porque está impresso na nossa compreensão que quem faz o bem, quem é bonzinho, quem não faz maldade, vai para o céu. Tira isso da tua mente. A salvação só se consegue através do Cristo, que morreu na cruz por nós. Essas coisas são boas você fazer? Sim. Vão contar para você lá no dia do julgamento final? Vai. Algumas coisas você vai receber? Sim. Mas tira da tua cabeça que a tendência aqui, quando fala de um homem bom e um homem mau, você achar que o homem bom está certo. Ele só está falando que existe homem bom e mau. Ele não está falando que eles vão para o céu ou coisa parecida. Porque tem muitas pessoas más, que não são cristãs, que fazem um monte de coisa boa. E muitas vezes dão mais bons exemplos que os próprios crentes. Não tem como buscar a santificação se não estiver disposto a obedecer a Deus.
a romper com o pecado. Como Jesus disse, cada cristão precisa carregar a sua própria cruz. Parem de inventar desculpas. Eu não posso, eu não tenho tempo, eu não consigo. Essa semana não dá, na outra também não, ano que vem talvez. Sabe por quê que talvez você não consegue se envolver e você não tem tempo? Talvez que seja para tirar lá 10 minutos para você ler um texto da Bíblia e orar. É porque você não tem uma coisa que você tem que fazer e precisa colocar valor nas coisas e ter prioridades. Agora, se você fala assim, eu não consigo orar, eu não consigo ler a Bíblia, eu não tenho tempo, a minha vida é muito corrida, vou te dar uma sugestão. Pega aquele tempo que existe entre a meia-noite e as 6 e faça essas coisas. Se você não tem prioridade, você não precisa dormir também. Se você não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para mandar uma mensagem para um irmão que está passando dificuldade, se você não tem tempo para se envolver com a obra do Senhor, que morreu por você, se você não tem tempo, então também não tenha tempo para dormir. Use esse tempo. Ou você nega-se a si mesmo. Eu estou falando essas coisas por causa disso que Jesus falou. Negue-se a si mesmo. O problema do cristão hoje é não negar a si mesmo, não negar as suas vontades, os seus desejos. Deus em primeiro lugar. No discurso sim, mas na atitude não. Nós temos que ser sinceros. Nós não conseguimos enganar a Deus. Ele sabe, Ele nos conhece. Desde quando a gente ainda estava informe lá no ventre da nossa mãe. Ele nos conhece, nós não precisamos falar, Ele sabe. A gente fala porque a gente tenta justificar para os outros, né? Ficar bem, irmão, vai dar aí. Prioridades. Precisamos de um Salvador. Nossos próprios méritos são um nada diante da grandeza, da graça e da soberania de Deus. A palavra santos na Bíblia quer dizer separados, pessoas separadas, que foram separadas e dedicadas a Deus. 1 Pedro 1, 15 e 16 diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Se vai fazer alguma coisa para alguém, lembre-se que você tem que ser santo. Se vai fazer alguma coisa na sua casa, lembre-se que você tem que ser santo. Se vai participar de uma festa em algum lugar, não esqueça que você tem que ser santo. O que a santidade não é? Anotei aqui para não esquecer. Santidade não é ser ou se achar superior às outras pessoas. Ninguém é melhor que os outros, seja por orar mais, por ler a Bíblia mais vezes, por ter mais tempo de igreja, mais tempo de conversão, ou congregar na igreja A ou B. Isso não nos dá o direito de desprezar ninguém. Não somos melhores que ninguém. Somos piores. Normalmente nós fazemos aquilo que Paulo disse. Aquilo que a gente não deve fazer, a gente faz. Aquilo que a gente deveria fazer, nós deixamos de lado, nós não fazemos. Nós somos reconhecidos, aqueles que creem em Jesus, por santos, pela graça de Deus. Nós não fizemos por merecer. E não fazemos nada que possamos dizer que merecemos, a não ser crer nele. Santidade não é se isolar do mundo também. Deus não nos tirou do mundo. Somos chamados para sermos luz em meio ao mundo de trevas. O próprio Jesus, em João 17, pediu para o Pai: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então nós temos que meditar nessa palavra, colocar ela no nosso coração, para que lá no nosso coração ela venha produzir coisas boas. E com isso surja no nosso coração a paz e a santificação, que não vai dar lugar para outras coisas, como invejas, adultérios, crimes e tantas coisas que foram faladas aí. Como disse, não tem receita pronta. O cristão tem que se esforçar e buscar diariamente. Todos nós temos que buscar diariamente. E quando nós nos sentimos fracos, nós podemos pedir ajuda para os irmãos da comunhão, para ajudar, trazer uma palavra.
Nós temos que nos esforçar até o dia que Ele venha. Os sinais estão aí, cada vez mais sinais, mais próximos eles vêm acontecendo e se repetindo. O que Ele prometeu vai acontecer. Tem muita gente que ainda não acredita. Os sinais estão aí. Você está preparado? Como é que está o seu coração? A tua santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Foi o que o Hebreus disse, não sou eu que estou falando. Hebreus 12:14. 3 práticas importantes para buscar a paz e a santificação. A gente já vai acabar. Conselho. E é o conselho que está na Bíblia, não é meu não. Leitura e meditação da palavra, oração a Deus, manter a comunhão de igreja. E tem uma coisa muito importante, que sem ela nós não conseguimos fazer nada. É o que Jesus disse em João 12:34. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Busque amar como Ele amou. Porque o amor cultiva a santidade no solo do nosso coração. Deus abençoe a todos vocês. Eu passo para o Miguel de novo. Cadê o Miguel?